Olá, YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal do Lisba. Eu sou o Lisba e hoje estou aqui para fazer a minha review sobre Pacificador segunda temporada. Vou fazer uma parte do vídeo sem spoilers e outra com spoilers, então eu vou deixar na tela, depois da edição, a partir de qual momento que vai começar a ter spoilers, mas não se preocupe, quando estivermos chegando lá também eu vou botar um aviso na edição. Então vamos lá direto, sem enrolação, já deixa seu like, se inscreve no canal para me ajudar. E enfim, Pacificador segunda temporada. O que eu achei? A versão resumida de toda a minha opinião é que essa temporada é boa, mas... E esse mas é basicamente um ponto de... Existem seus altos e baixos. Existem mais altos do que baixos, já adiantando. Então sim, é algo que eu gostei de assistir e eu apreciei ter assistido essa temporada. Então, eu já vi bem por baixo algumas opiniões gerais da internet a respeito disso. E por causa disso, eu já tenho uma opinião a respeito de como as pessoas estão tratando essa segunda temporada, que eu acho que estão colocando um pouco mais para baixo do que deveria. Mas eu entendo a frustração. Mas enfim, isso eu deixo para falar na segunda parte do vídeo, que é a com spoilers. Contando sobre essa temporada, quais seus pontos fortes e seus pontos fracos. Para começar, eu acho que o principal ponto forte dessa temporada é o desenvolvimento de personagem do grupo principal que estava na primeira temporada, principalmente do Chris, que é o personagem principal, ou o pacificador, e da Adebayo, que pra mim foi a melhor personagem dessa temporada inteira. Também vou aproveitar esse início para tranquilizar as pessoas que acham que precisam necessariamente entender o novo universo da DC para assistir essa série. Claro, existem alguns momentos em que alguns personagens ou eventos vão ser mencionados e apresentados, só que não se preocupe, eles são apresentados do zero, então toda a informação que é relevante, pelo menos até o episódio 7, é apresentada com calma. No 8 é discutível, mas aí a essa altura do campeonato também já não vai ter nada tão grande. Eu tenho algumas críticas referente ao início da temporada, por alguns problemas que eu enxerguei a partir da continuidade com a primeira temporada que tivemos, porque em alguns momentos eu senti que essa segunda temporada, ela era mais uma continuação de Superman do que uma continuação de Pacificador primeira temporada. Mas isso não vale para todos os momentos. Entretanto, o primeiro episódio, principalmente, ele me causou esse incômodo. Senti que alguns dos ganchos que foram deixados na temporada anterior poderiam ter sido utilizados aqui e eram até esperados, mas muitas vezes eles eram ignorados ou colocados de forma mais irrelevante, sendo tratados como se fossem algo pequeno, o que na primeira temporada não foi. Além disso, o início da temporada, ela começa colocando todos os personagens num patamar um pouco mais abaixo, o que é compreensível, considerando de forma lógica, o roteiro ele explica bem o porquê que isso aconteceu, e faz sentido que as coisas tenham seguido por esse caminho. Entretanto, não só a história aponta que os personagens estão começando um ponto mais baixo, como a direção nos leva a guiar. Todos eles estão praticamente ao mesmo tempo no fundo do poço, o que não é necessariamente algo ruim, mas causa uma sensação meio amarga na boca, pelo fato de que a gente viu esses personagens anteriormente tendo seu destaque e resolvendo muitos de seus problemas, e agora a recompensa por eles, por tudo que eles fizeram, foi que eles estão pior do que eles estavam na primeira temporada. E não é um ou outro, praticamente todos do grupo estão num ponto de partida pior, o que deixa uma sensação ruim, de descaso, como se a gente estivesse dando um passo para trás, ao invés de estar avançando. Mas a temporada abre mão disso para nos trazer outras coisas, uma abordagem maior na mentalidade de todos os personagens e como isso vai desenvolvendo um roteiro que eu achei bem interessante e envolvente. Principalmente o Chris, ele acaba tendo muitas discussões interessantes a respeito de as coisas que ele fez no passado e o que ele vai fazer a partir de agora, que coloca ele em um monte de situações que geram interesse justamente porque ele agora enxerga os problemas do seu passado e toda a tensão dos episódios começa a girar em torno disso, porque ele é um personagem que a gente já gosta, mas que a gente compreende que ele tem as suas falhas. E agora a questão é que ele mesmo tem que compreender isso sobre si próprio, ele aceitar os erros que cometeu e encontrar uma forma de seguir em frente, não cometendo eles novamente. E a forma com que ele traz isso, não só pela atuação do John Cena, que continua fantástica, mas também pelo roteiro, que não tem medo de debater isso e apresentar um lado mais frágil do nosso personagem pra gente poder simpatizar com ele, fez com que o Pacificador, pra mim, tenha dado um salto muito interessante em sua persona, fazendo com que ele tenha ganhado uma profundidade que ele já tinha na primeira, e eu diria que aqui na segunda temporada ela aumentou. E junto com isso, a maioria dos outros personagens também vão ter seu destaque. A Adebayo, principalmente, eu acabo gostando bastante dela, porque ela é a que mais trabalha diretamente com as mudanças que ela teve com a primeira temporada. Basicamente, ela era uma pessoa quando começou o Pacificador na primeira temporada, e tudo o que aconteceu naquele enredo fez com que ela enxergasse as coisas de outro ponto de vista, desde com o que ela quer trabalhar, seus sonhos, seus objetivos, até com a forma com que ela trata os outros membros. Sendo que agora ela acaba passando a impressão muito de ser uma irmã mais velha, alguém que tá cuidando de todo mundo ao mesmo tempo. Ela própria mostra a sua gratidão por tudo que eles fizeram por
por ela e agora tá tentando ajudar eles, assim como eles ajudaram ela, fazendo com que ela não só entregue, junto com Chris, as melhores discussões e debates, como também alguns dos momentos mais emocionantes da série, que contrastam muito bem com o humor que está nessa série, assim como esteve na primeira, e é muito bom. Eu até acho a primeira temporada mais engraçada do que a segunda, mas de forma alguma eu quero menosprezar o humor da segunda temporada, porque ele me fez rir várias vezes. Eu tenho alguns problemas com algumas piadas tendo sido repetidas muitas vezes, ou um time cômico aqui ou ali, mas de forma geral eu ri bastante em todos os episódios, e mesmo as piadas que não eram para serem exageradamente engraçadas e me fazer quebrar de rir, ainda assim ajudava a construir o humor do episódio, que é algo que eu já comentei em diversos vídeos sobre como esse humor ele deixa as coisas mais leves e mais fáceis de digerir enquanto você está assistindo, fazendo com que não fique muito pesado e que a complexidade da trama acabe criando uma barreira por você ter que parar para refletir sobre aquilo com um pouco mais de peso, o que não é errado, obviamente, vai variar bastante de obras em obras, mas nesse caso eu acho que contribui para a qualidade de Pacificador. Além disso, essa temporada agora também vem com diversos novos personagens apresentados, e eu diria que esse elenco foi muito bem-vindo. Eles substituíram algumas lacunas de personagens que foram deixados para trás da primeira temporada, por questões de eventos mesmo, do qual eles não seriam possíveis de serem tragos, pelo menos não da mesma forma, e eu acho que essa inclusão de personagens novos acabou sendo muito bem-vinda. Eles ajudaram no contexto e ajudaram a preencher as cenas de forma com que a gente conseguisse ver os dois lados da moeda e que ambos eles trouxessem coisas importantes para a história. História essa que foi reduzida, inclusive é um comentário que eu já ouvi a respeito, que é sobre o período de tempo de cada episódio, que foi de 1 hora para 30 minutos. Entretanto, eu gostaria de ressaltar que eu acho isso uma boa escolha. Eu não acho que Pacificador, a segunda temporada, tinha tanta história assim para contar. Então eu prefiro que eles tenham feito isso no período de tempo que fizeram, porque evitou que muitas coisas ficassem arrastadas, caso eles tivessem tentado manter o mesmo ritmo da primeira temporada. Porque no final das contas não adianta, se você falar demais, não fala nada. E aí, para finalizar a parte sem spoilers, eu quero comentar sobre uma mudança enorme e que não pode ser ignorada, que é a abertura da segunda temporada. Sim, eu gosto da abertura da segunda temporada. Não, ela não é melhor do que a primeira, mas a primeira tem que considerar vários fatores. Primeiro, que eu gosto mais da música. Segundo, que quando a primeira temporada saiu, aquele tipo de abertura não havia sido visto, ou se foi visto por patamar menor. Então na segunda temporada a gente já até imaginava que eles iriam fazer algo a respeito, com base no que eles fizeram na primeira temporada. Então sim, a segunda ficou boa, mas tirou aquele fator surpresa. Mas quanto mais eu ouço ela, mais eu gosto. Inclusive, ela acaba combinando bastante com a temática, visto que tanto a música quanto a dança ela tem um teor mais romântico, que faz bem mais sentido com o plot que temos nessa segunda temporada inteira. Então a partir de agora nós teremos spoilers, então você está avisado. Os spoilers vão de todos os 8 episódios dessa segunda temporada. Então, com o alerta tendo sido dado, vamos iniciar. Para começar então, vou rebobinar um pouco e falar sobre aqueles eventos da primeira temporada que eu mencionei que não foram apresentados novamente nessa segunda. Algumas coisas como, por exemplo, o final da primeira temporada, o Pacificador ele começa a ter alucinações com o pai dele. E na segunda, logo no primeiro episódio, isso já é mencionado, mas já é descartado nesse mesmo episódio. É mencionado com que ele teve problemas com isso, mas que já está resolvido. O que, honestamente, acabou sendo anticlimático, visto que aquele tinha sido o ponto alto das consequências dos eventos da primeira temporada. Ou seja, o clímax da primeira temporada trouxe uma consequência. Então, uma consequência de tal magnitude deveria ser tratada com importância na segunda temporada, mas ela acabou sendo ignorada. Isso não vai ser apresentado nos 8 episódios, e mesmo que o fato do Chris ainda irá refletir sobre as mortes que ele causou, inclusive a do próprio pai, no futuro, ainda assim não muda o fato de que, pelo menos essa parte, eu senti muito decepcionante de não tendo sido traga. Até porque, como a temporada foi basicamente em volta de desenvolver o personagem do Chris, essa teria sido uma ótima ferramenta para ter sido utilizada, porque as alucinações dele é uma consequência da reflexão do Chris. Então, ele já ter resolvido isso fora de tela, mostra que o próprio Chris evoluiu sem isso ter sido apresentado pra gente em tela, para que na segunda temporada ele desse um passo para trás. Então é como se ele tivesse aceitado a si mesmo, sem a gente ver, e depois, no momento que a gente voltou a assistir ele, ele passou a não aceitar a si mesmo de novo, deixando uma lacuna um tanto quanto incômoda, mas não é nada tão grande. Algumas outras coisas também foram deixadas de lado, por exemplo, aquele alienígena, que eu esqueci o nome, do Projeto Borboleta, que sobreviveu no final e teve uma alimentação. E claro, dizer que ele morreu é uma justificativa, ele tinha ficado sem alimento, então ele não tinha mais o que fazer naquele planeta. Porém, isso nem sequer foi dito na segunda temporada. Mas visto que ele acabou se tornando um personagem principal para a construção da mentalidade do Chris na primeira, era esperado com que ele tivesse sido trago, ou pelo menos mencionado, e que suas repercussões afetassem o Chris. Visto que, na primeira temporada, ele terminou meio que derrotando a invasão alienígena, mas se perguntando nas consequências. Afinal de contas, os próprios aliens tinham sido apresentados como alguém tentando ajudar. E aí, considerando o
estado mental em que o Chris foi deixado no final, era esperado que isso seria utilizado para ele refletir um pouco mais a respeito. Entretanto, isso não vai ser. Assim como o próprio projeto Borboleta acaba sendo muito subestimado em seu enredo, como se ele quase não tivesse acontecido, visto que no início da temporada ele é mencionado que ele salvar o mundo e tal, e por isso ele tá até tentando entrar para a gangue da justiça. Mas, por exemplo, o Chris ter basicamente realizado um extermínio de uma raça alienígena inteira não foi trago de volta, mesmo que ele tenha refletido sobre as pessoas que ele matou, ao mesmo tempo que o próprio mestre Judoka, que também vai voltar nessa segunda temporada, que serviu esses alienígenas, e agora ele só menciona rapidamente o projeto como: vocês mataram o grupo que iria salvar o planeta e eu não vou deixar isso acontecer de novo. E acabou sendo insatisfatório. Então, alguns eventos vão acontecer nos primeiros episódios. Eu diria que eu acho o primeiro e o segundo episódio meio medianos, mas do terceiro até o sétimo eu acho que melhora bastante e encerra a temporada com o oitavo episódio, comigo achando que ele voltou a ser mediano e tá provavelmente até um pouco pior do que os outros dois. A trama se desenvolve com o Chris abrindo um portal para outra dimensão, em que ele basicamente encontra tudo que ele quer que ele não tem na nossa, e começa aquele debate entre se ele vai ficar na dimensão atual dele ou se ele vai para a próxima, o que acaba sendo uma discussão muito interessante, visto com que ele de fato tem muitos problemas para se lidar nessa dimensão. Então parece uma fuga fácil. Claro, quem tá assistindo já sabe de antemão que tem algo de errado, que nada é perfeito, então tinha que ter algo de errado com aquela dimensão, mesmo que fosse algo pequeno, porque o personagem principal não poderia ter uma recompensa, ainda mais uma tão fácil de se alcançar, por basicamente fugir de seus problemas ao invés de tentar consertá-los. Então, quando apresentou o terceiro episódio em que ele vai para outra dimensão e fica lá um tempo, eu, que inclusive estava assistindo essa série com a minha mãe, comentei com ela que eu reparei que não havia visto nenhum personagem no fundo, exceto os personagens brancos, o que começou a fazer sentido comigo, visto que, considerando que o pai do pacificador é visto como um herói nesse mundo, e considerando que ele, na primeira temporada, é um racista, eu pensei, nessa temporada o que mais faz sentido é que, para esse mundo aceitar ele como um herói ainda por cima, é porque esse mundo concorda com a visão de mundo dele. Entretanto, eu não estava preparado nem um pouco para a revelação de que naquele universo os nazistas haviam ganhado a Segunda Guerra Mundial. Eu vi algumas pessoas comentando que já tinham descoberto isso no próprio terceiro episódio, que tinham reparado que as bandeiras não estavam mostrando o símbolo, e que nas HQs existe esse universo, porém eu não leio as HQs, então eu não fazia a menor ideia. Então a revelação no sexto episódio, que para mim foi o melhor episódio dessa temporada, acabou de fato me chocando. Eu achei algo interessante, mas não só interessante por causa do choque, porque é claro, o choque ele normalmente costuma trazer algo positivo para a série, mas ele tem que ter alguma coisa além de chocar você mesmo. Por exemplo, no primeiro episódio tem uma cena que basicamente está tendo uma suruba na casa do pacificador. E embora aquilo tenha um sentido, que é apresentar a confusão que está na cabeça do pacificador, enquanto ele tá bêbado indo para aquele portal que ele viu mais cedo. E aí de fundo tá toda aquela confusão mostrando que na cabeça dele ele também tá perdido. Apesar disso, de certa forma combinar, eu achei que aquilo foi muito jogado por nada. Existiam outras formas de se apresentar e eu sentia que ela era uma tentativa meio banal de tentar fazer com que você ache aquilo bom porque, uau, é chocante, não vejo isso normalmente na TV. E novamente, para algumas pessoas isso vai ser o suficiente, mas aquela cena para mim não sustenta o episódio. Diferente da revelação do nazismo, que saber que o mundo é daquele jeito traz muitas indagações interessantes pro enredo geral da trama. Para começar, os problemas que isso traz para os outros personagens que não seriam aceitos por essa população, que é o caso da Adebayo e do mestre Judoka, que havia seguido eles até o portal. Inclusive, tem até algumas indagações menores, por exemplo, quando o vigilante ele vai visitar a casa dele mesmo, dessa dimensão, para ver qual a diferença, e ele tá notando as diferenças da casa, ele vira e fala, ó, meu pai não é gay nessa dimensão. E, na verdade, provavelmente o pai dele é gay, mas ele não pode assumir porque ele tá num universo nazista. Como isso também serve para mais duas coisas. Primeiro, uma crítica, que inclusive bate com o que eu comentei sobre achar que aquele universo era racista, mas não fazer ideia de que era nazista. Porque a verdade é que, se você comparar com os eventos que aconteceram na nossa realidade, e eu não estou falando da realidade do Chris, estou falando na nossa, de nós espectadores, de fato chegou a um ponto em que, mesmo que o nazista ele tenha feito tudo isso de forma mais extremista, ainda assim a própria Adebayo fala, tenho medo pelo fato de que, apesar disso tudo, esse universo não parece tão diferente do nosso, o que levanta uma crítica muito interessante à nossa sociedade. Então, por esse ponto, eu já achei essa apresentação muito legal, além de que ele levanta bastante a atenção da série em geral, porque de repente cada esquina vira um ponto a ser temido pelos personagens, e isso é algo positivo para nós, pelo menos, que estamos assistindo. E o segundo ponto é que aí agora uma grande discussão é levada ao Chris, porque nessa temporada eu tava achando um problema que era que ele não estava tendo muita agência na direção da história. Eu achei que o pacificador estava sendo muito jogado de um canto para o outro e basicamente ele só seguia o roteiro. As decisões iam sendo tomadas por ele e ele só acatava, o que contrasta bastante com ele na primeira temporada, visto com que ele tinha muito mais controle, assim como as suas decisões afetavam muito mais a direção que a trama estava sendo levada. Então, considerando que agora ele tinha uma escolha real
real, que era, ele poderia ficar nesse universo que tem basicamente tudo o que favorece pra ele, mas que é um universo corrupto em si só, ou ele pode lutar pra poder voltar ao seu universo original, que é ao qual ele pertence. E infelizmente é aqui que mais uma vez eu vou ter que citar um ponto negativo na temporada, no episódio 7, que é um dos meus favoritos. Isso porque o pai do pacificador desse universo, ele apresenta uma característica que me fez gostar e desgostar disso. Como personagem, ele revela que ele não é nazista e que ele tá tentando fazer o seu melhor, que ele não concorda com tudo que tá acontecendo nesse mundo, mas que ele não tem forças para lutar contra o mundo inteiro. Então ele faz o possível, o que para um personagem torna ele muito interessante, ainda mais considerando que esse universo é basicamente o oposto do nosso. Considerar que o pai do pacificador é praticamente o oposto do que a contraparte dele é na outra dimensão, fez com que eu acabasse gostando muito dele, e eu simpatizei com ele, o que ainda ajudou na comédia que iria vir logo de seguida, do vigilante invadindo a casa e matando ele logo após esse evento. Então esse é um ponto positivo disso. Mas tem o lado negativo, que é ao fato de que o pai do pacificador nesse momento queria ajudar ele e tirar ele dessa dimensão, tirou a escolha mais uma vez do pacificador de tomar uma decisão, porque agora ele não tinha mais controle sobre escolher entre, nossa, a gente vai ter um conflito com essa dimensão, mas eu vou fazer de tudo para eu voltar para nós. Não, ele perdeu o controle nesse momento. Mais uma vez, a decisão foi tomada por ele, o que meio que é o resultado desse arco todo dele ter ido para outro universo, porque os amigos vão até lá para tirar ele. Ele próprio não decide por conta própria. Não só nessa hora, mas em diversos outros momentos da série. O Chris, ele acaba sendo, mais uma vez, passivo na história que deveria ser focada nele. O que pra mim foi um ponto inferior em comparação com a primeira temporada. Mas dito isso, o sétimo episódio, ele ainda assim tem um clímax muito forte. Porque existem outras coisas para sustentar essa tensão. Então acaba sendo muito interessante. E basicamente, tudo que é apresentado nesse sétimo episódio é aquele clássico, o penúltimo, em que tá preparado para dar tudo errado. E é interessante ver como que eles vão consertar as coisas no último episódio. No caso, o oitavo. E é aí que o trem carrilha de uma vez, na minha opinião. Porque indo pro oitavo episódio, eu acho que foi o pior episódio da temporada inteira. Eu não achei ele horrível, mas eu achei ele abaixo da média. Principalmente pra régua de tudo que o James Gunn, que é o diretor, vem nos apresentando recentemente. Com Pacificador, com Superman, ou até fora da DC. Esse é o episódio mais longo da temporada. E é aquilo que eu comentei na primeira parte. Eu não estava achando necessariamente ruim os episódios terem 30 minutos em vez de 1 hora de duração. Porque eu já estava sentindo que essa temporada não tinha tanta coisa pra falar e por isso ela foi mais curta. Então eu fiquei feliz com essa decisão, porque fez com que a série não tivesse barriga, né? Aquele momento chato em que estão sendo jogadas coisas aleatórias só pra encher linguiça e cumprir tabela. E aí, esse oitavo episódio, que é o que mais teve tempo de duração, pra mim foi justamente isso, preencher tabela. Porque eu não senti que ele tinha tanta coisa assim pra ser dita. Pra início de conversa, o ponto mais alto desse episódio, na minha opinião, é o discurso da Adebayo, depois que ela e os amigos localizam o Chris, que estava se escondendo dele, e ela fala sobre as mudanças que ele fez na vida dela, como ele ajudou ela a se tornar uma pessoa melhor, e as coisas boas que ele faz quando ele não está ouvindo as outras pessoas, e que ele não precisa fugir, ele só precisa ouvir a si mesmo e aceitar quem ele é, que é de fato uma ótima mensagem. E ela tem razão. A única pessoa que o pacificador de fato matou, sem ser por ordem de outra pessoa, foi o pai dele, da primeira temporada, que no caso de fato merecia. Então esse discurso foi muito emotivo, para mim foi a melhor parte do episódio. Inclusive, aproveitar que eu já mencionei da Adebayo também, eu quero deixar uma menção honrosa pro Economos, porque a Emilia Rathcott, ela teve seu destaque, mas era até esperado, porque a trama principal do pacificador nessa temporada envolve ela, mas o Economos, ele demonstrou uma virtude muito boa nessa temporada também. Visto que de todos ele é o mais covarde, ele é o que menos tem habilidade, e ainda assim, do seu próprio jeito, ele ficou constantemente se expondo a situações em que ele não enfrentaria normalmente para poder ajudar os amigos. Mesmo que de vez em quando, sob pressão, ainda assim, ele mostrou com que, mesmo com pequenos atos, você pode fazer coisas boas por quem você acha que merece justiça. E aí, desse grupo, acaba que só o Adrian fica meio de lado e ele é mais alívio cômico mesmo. Mas o resto do episódio, pra mim, teve muitos pontos baixos. Primeiro, que assim como eu comentei que na primeira temporada, o final dela tinha deixado muitas coisas que poderiam ser usadas nessa segunda, e aí no primeiro episódio eles ignoraram essas coisas, o oitavo episódio fez a mesma coisa com o sétimo. Ou seja, não foi nem de uma temporada pra outra, foi de um episódio pra outro. Eles deixaram uma confusão do outro universo, eles mataram o maior herói daquele universo, deixaram o irmão do pacificador, que é o segundo maior herói, ferido, com raiva, em sede de vingança, com ele olhando pra câmera, mostrando que ele ia voltar para tentar dar o troco. Eles não sabem o que aconteceu com o vigilante, visto que ele estava sendo encurralado pela polícia, e para piorar, eles abandonaram o universo nazista sem tentar fazer nada para salvar ele, e olharam para isso como se não fosse problema dele, porque até o final do episódio 8, eles não demonstram preocupação nenhuma em tentar consertar ele, que é uma atitude de herói. Afinal de contas, um herói é alguém que tenta ajudar os outros mesmo que ele não deveria. Aquilo não é o universo deles, não deveria ser um problema para ele. Mas eles estão demonstrando há muito tempo que eles querem fazer o bem. Inclusive, foi o que o
Pacificador falou no outro universo que ele quer ser uma pessoa boa, que ele quer ajudar os outros, que ele não quer só sair matando por matar. Então, essa falta de compromisso deles acabou levantando uma bandeira vermelha, na minha opinião, para esse 8º episódio. E aí, ainda teve outro lado que estava sendo apresentado, sem ser a parte do relacionamento da Emília com Chris. Essa parte eu também achei legal, diga-se de passagem. Mas que foi a parte dos portais. Primeiro que eu achei que ela não teve propósito nenhum. Tirando um choque ou uma piada aqui ou ali, que mais uma vez, pra mim, o choque por si só não vai sustentar nenhum evento desse episódio. A única coisa que nós vimos foi 2 personagens radicalmente mudando suas personalidades. A Sasha Bordeaux, que até agora estava praticamente agindo como um robô, ela era bem inflexível e direta ao ponto. Mas até que a mudança de personalidade dela, pra mim, não foi algo tão ruim. Eu vi gente deixando uma crítica muito forte contra isso, mas considerando os eventos que estavam acontecendo, eu até acho que isso foi tranquilo de se aceitar. Mas a mudança do Rick Flag é outra história. O Rick Flag, desde o primeiro episódio, pra mim era óbvio que ele ia ser o vilão final dessa temporada. Ou pelo menos tinha uma chance muito alta. Porque ele tinha um comportamento muito estranho. Claro que justificável por causa da morte do filho dele. E às vezes ele deixava algumas dúvidas, tipo, ele falava que ia bater no Pacificador pelo que ele fez com o filho, mas que ele não estava de fato sendo guiado pela vingança. Ele queria pegar esse portal porque era uma ameaça, então ele deixava essa dúvida. Mas a maior parte da temporada ele se comportava de uma forma um tanto quanto manipuladora ou muito agressiva. Então eu entendo ele ter sido convertido no vilão no último episódio, que já era algo que eu estava esperando, mas a execução foi péssima e corrida. Primeiro que de repente o Rick Flag ele começou a agir de uma forma completamente diferente. Chegou um momento durante o episódio que eu achei que ia mostrar que ele tinha sido hipnotizado, alguma coisa assim, pelo Lex Luthor, porque ele não só começa a tratar os próprios agentes com descaso, ele vê as mortes dos agentes e não liga. A Emília chama ele de Rick e ele fica confuso. Então, tipo, parece que ele tinha esquecido todo o personagem dele durante a temporada inteira. Como ele começa a agir como um completo maníaco. Começa a rir, começa aquele quadro com ele com a equipe do Lex Luthor, comemorando e agindo como brincalhões de uma forma tão destoante de tudo que ele fez durante a temporada. E aí, depois, o plot é de que ele queria transformar aquele planeta numa prisão para meta-humanos do nada. De uma forma tão abrupta, ele passou a concordar com o Lex Luthor, sendo que, até entendo ele querer prender o Pacificador lá por vingança. Mas nenhum meta-humano apresentou em nenhum momento qualquer problema para ele diretamente. E ele também, em nenhum momento da temporada, reclamou de atitudes de meta-humanos ou apresentou qualquer tipo de problema. Então, a única pessoa que era esperado que tivesse sofrido da fúria do Rick Flag seria o Pacificador. E não foi o caso. Pelo menos não da forma com que eles trataram. Então a gente não teve só essa mudança muito extremista, como até o próprio ministro da defesa, que apareceu no filme do Superman e agora aparece nesse último episódio, mesmo que ele não tenha aparecido nos outros episódios da temporada, considerando no filme do Superman, ele ter só aceitado aquilo depois dele ter defendido tanto o que ele defendeu no filme do Superman, também foi muito abrupto. Como se toda aquela dificuldade para convencer ele tivesse ido por água abaixo. Ele nem levantou questões éticas, nem chamou os outros membros do conselho que tiveram no filme do Superman. Então, honestamente, parecia que em algum momento o Lex Luthor tinha trocado de mente com o Rick Flag, só que não teve qualquer apresentação ou indício disso. Até porque se ele tivesse feito isso, ou algo assim, na cena da prisão dele, o Rick Flag teria apresentado essas mudanças constantemente em todos os outros episódios até o 8º. Mas não, ele só teve essa mudança no 8º, o que foi muito estranho. Então, por esses motivos e alguns outros pequenos, tipo algumas piadas que eu achei que estavam sendo repetidas o tempo todo e já tava ficando chato. Por exemplo, a do vigilante falar que sabia tudo sobre algum animal. Nos primeiros episódios eu estava achando engraçada essa piada. Eu achei engraçado. Mas no 8º episódio, de fazer a mesma coisa, ou por exemplo, a irrelevância que deram pro Wiggly, que teve todo um momento dele apresentando que ele era muito mais do que só uma águia, e depois isso nunca ter sido citado novamente, pra mim a sensação é de que eles finalizaram essa temporada apenas tentando levar a outro lugar. Seja esse outro lugar uma terceira temporada de Pacificador, que até onde eu saiba não foi anunciado, ou um segundo filme do Superman, ou o universo geral da DC que está sendo construído. Mas de qualquer jeito, eu achei isso muito corrido e mal executado. E que acabou sendo um gancho muito ruim para uma continuação. Se compararmos, por exemplo, que na primeira temporada, o final era tão fechado que aí algumas pessoas acreditavam que não teria uma segunda temporada de Pacificador e a gente queria isso. E agora que tem um gancho falando que vai ter mais, não acho que ninguém está gritando para ver o que vai acontecer após esses eventos. É claro, eu tenho certeza que todo mundo quer ver mais, mas esse gancho não é o motivo disso. E se você quer saber a minha crítica sobre o filme do Superman, que é do mesmo universo de Pacificador, eu já fiz um vídeo falando sobre ele aqui nesse meu vídeo que eu vou deixar logo aqui. Então é só você clicar que você será direcionado direto para ele. Mas por enquanto é isso, pessoal. Agradeço a todos e espero vê-los no próximo vídeo.